Fala galera bonita, tudo bom com vocês? Luiz Corvini aqui, trazendo mais informações sobre o que está acontecendo no Reino Unido e também no mundo. E hoje eu trago duas informações que são tão importantes que eu vou destrinchá-las em dois vídeos. Então, o primeiro vídeo vai ser sobre uma dessas informações e o segundo, logo em seguida, sobre a outra informação que eu vou trazer para vocês. Então, assuntos importantes que merecem a devida atenção em cada um deles. Antes disso, eu já te peço para dar um like nesse vídeo, para assinar o canal, ajuda bastante para eu ter um parâmetro e um entendimento do que vocês gostam de assistir aqui no canal e o que vocês querem ver mais para frente. Então já deixa um like, deixa um comentário também sobre esse próximo assunto que eu vou falar. Vamos lá então, um assunto importante hoje é sobre o novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que foi divulgado esta semana e traz um resumo das descobertas feitas desde 2018. Para a gente ter uma noção, o último relatório era de 2014, foi base para a reunião da COP21 em Paris, que deu origem ao Acordo de Paris, que foi assinado por 196 nações que se comprometeram a cumprir metas e ações para combater o aquecimento global. Se elas estão sendo cumpridas, se essas nações estão indo atrás do que elas prometeram, bom, deixa um comentário aqui embaixo para saber o que você acha sobre isso. Esse relatório diz que as mudanças climáticas estão sendo vistas e sentidas com mais intensidade ao redor do planeta. A gente tem um exemplo muito recente disso, que foram as inundações no Paquistão. E olha, dá para a gente ter uma ideia aqui, eu tenho até os dados que eu cacei e vi. Elas afetaram 33 milhões de pessoas e mais de 1.700 pessoas morreram, 2 milhões de casas foram danificadas ou destruídas. Você imagina só então a estrutura que foi destruída e como isso vai demorar muito para que seja restituído, para que seja consertado tudo. Então eles realmente estão precisando de muita assistência, ainda assim, mesmo tendo sido no ano passado. Esse é só um dos exemplos. A gente tem também o exemplo dos invernos quentes, ou seja, o último inverno aqui na Europa foi com temperaturas recordes, teve falta de neve em montanhas que o pessoal costuma esquiar. Eu fiz uma reportagem para o Jornal da Cultura, muito interessante, você pode assistir, eu vou deixar uma tag aqui para você acompanhar essa reportagem que a gente fez no começo do ano, vale a pena assistir. E é sobre trazendo um pouquinho desses pequenos, dessas pequenas descobertas, ou esses pequenos fragmentos de mostra, de realidade do que está acontecendo com as mudanças climáticas. Realmente é um problema que precisa ser dada a devida atenção e que o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele fez uma síntese desse relatório num vídeo e disse que o tic-tac da bomba relógio climática continua. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking. Mas ele fez uma ressalva, ele disse que também esse relatório serve como um guia de sobrevivência para a humanidade. Ele diz que o limite de 1,5 graus, que a temperatura pode subir para que ainda exista uma possibilidade de reversão dos problemas climáticos, ainda esse limite ainda pode ser atingido, ou seja, não, que a humanidade não ultrapasse, é possível que a humanidade ainda não ultrapasse esse limite, né, e que realmente a gente continue segurando as pontas aqui na Terra com esse limite. Mas que para isso é necessário um salto quântico em ações climáticas, ou seja, mais ações precisam ser feitas. Ele sugeriu que seja feito entre os líderes dos países desenvolvidos um pacto de solidariedade para se esforçar e manter as promessas das promessas net zero, né, de zerar as emissões de carbono até uma determinada data. Alguns países falaram cortar uma certa quantidade até 2035, outras, como por exemplo o Reino Unido aqui falou até 2050, zerar as emissões até 2050. Então ele está pedindo para que isso seja realmente feito e todos os esforços sejam feitos em prol para que chegue realmente a zerar as emissões. Mas para isso ele também sugere que o financiamento de projetos de exploração de petróleo e gás seja encerrado, ou seja, todo esse lobby que é feito para que continuem sendo construídas, sejam desenvolvidas indústrias ou mesmo técnicas ou locais para exploração de petróleo e gás, e continua sendo feito, como por exemplo os Estados Unidos recentemente aprovaram a instalação de novas estruturas para se produzir combustível fóssil, para explorar combustível fóssil, petróleo, no Alasca, por exemplo, no projeto Willow, isso foi feito recentemente. Então é o que o Antônio Guterres está pedindo, que as pessoas falem, olha, chega de investir, chega de financiar projetos de exploração
de combustíveis fósseis. A ideia é realmente financiar projetos de energias limpas. Isso, sendo feito dessa maneira, consegue-se que a humanidade não ultrapasse esse limite de 1,5 grau. E esse relatório mostra também o impacto em diversas frentes caso esse limite seja ultrapassado, como aumento dos desastres ambientais, mais ainda do que já está acontecendo, e uma coisa muito importante também, a perda de espécies por conta do aquecimento. Quanto mais quente, maior a quantidade de espécies, sejam espécies animais, vegetais, que vão ser perdidas por conta do aquecimento global. Esse relatório, ele provavelmente, ou com certeza, vai ser usado com base para a próxima COP, a reunião das Nações Unidas sobre o Clima, que vai ser nos Emirados Árabes Unidos no fim do ano, acho que em dezembro, se eu não me engano. E, por sinal, né, os Emirados Árabes Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Um pouco, então, contraditório isso, mas, enfim, é como é, né? Essas decisões estão acima do nosso entendimento, por assim dizer. A COP que foi no Egito, eu fiz uma reportagem também para a TV Cultura, então vou deixar outro tag aqui para que você possa dar uma olhada mais tarde. É um assunto muito importante, vale a pena saber e ver como esse assunto vai se desenrolar ao longo desses próximos meses e como as nações vão agir a respeito disso para continuar buscando esse net zero, como se diz, né? Que seja o corte completo das emissões de combustíveis fósseis. E eu quero saber de você, o que você também está fazendo a respeito disso, se você já usa sacolinhas longa-vida, como a gente pode dizer, aquelas bag for life. O que mais você faz? Você vai pedalar para o seu trabalho? Aqui no Reino Unido é um pouco mais fácil, a gente vê bastante pessoas indo para o serviço pedalando de bicicleta, ou enfim, tomando outras atitudes para que a gente também possa fazer a nossa parte em prol do meio ambiente. Quero saber então de você o que você tem feito em prol do meio ambiente, deixa aqui um comentário e eu vou também então fazer um outro vídeo daqui a pouquinho. Quero que você siga aqui com a gente para que o outro assunto muito importante vale a pena você assistir. No mais, eu fico por aqui nesse vídeo, deixa seu like para que a gente continue fazendo esses vídeos. Eu volto daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau.